Existe um grande cinturão magnético que protege o nosso planeta da radiação espacial e da nossa própria estrela. Sem ele, nossa atmosfera não poderia existir e talvez nem a vida como a gente conhece. Ele é o nosso grande guardião, mas também traz alguns problemas se a gente não quiser continuar aqui para sempre. Ele prende uma grande quantidade de partículas eletricamente carregadas ao redor do planeta, criando um grande anel de radiação. Esse é um tipo de radiação diferente das que a gente mais ouve falar. Ao invés de raios ultravioleta, raio-x e raios gama, a radiação ao redor do planeta é composta principalmente por partículas subatômicas viajando em altas velocidades, sendo principalmente prótons e elétrons. Essa região do espaço recebeu o nome de Cinturão de Van Allen em homenagem ao seu descobridor, James Van Allen, que realizou vários experimentos para medir a radiação em grandes altitudes, inclusive um que voou a bordo do primeiro satélite lançado pelos Estados Unidos, o Explorer 1. As medições mostraram que existiam 2 anéis em diferentes altitudes ao redor do planeta. O mais próximo fica entre 1.000 e 6.000 km de altitude, e o mais externo fica entre 13 e 60.000 km de altitude. Depois da descoberta, ficou bem claro que essas regiões poderiam ser um problema para viagens espaciais que saíssem da órbita terrestre baixa. E para chegar na Lua, por exemplo, os astronautas precisariam passar por lá. Essa foi uma grande preocupação da NASA. James Van Allen até chegou a propor a detonação de bombas nucleares nessa região do espaço para limpar a radiação temporariamente e permitir uma passagem mais segura. Essa ideia não foi para frente. A coisa mais próxima desse experimento foi o teste Starfish Prime, que detonou uma bomba nuclear de 1,4 megatons a 400 km de altura, o que ironicamente aumentou de forma significativa a quantidade de radiação na região. Ao longo do programa Apollo, a NASA realizou várias pesquisas para tentar entender melhor os cinturões e assim poder proteger melhor os astronautas. E a conclusão que os cientistas tiveram é que se você não passar tempo demais nessa região, você vai ficar bem. As partículas presas no cinturão são um tipo de radiação que não requer uma grande quantidade de proteção. Prótons podem ser separados facilmente por camadas finas de alumínio ou aço inoxidável, como as presentes no módulo de comando e no módulo lunar. E, na verdade, se você tentar proteger demais colocando camadas gigantes de chumbo na parede, por exemplo, você pode acabar deixando eles expostos a mais radiação. Isso porque quando partículas em alta velocidade são desaceleradas ao colidir com átomos, parte da energia cinética é transformada em ondas eletromagnéticas no espectro dos raios-x. E para ter uma ideia mais clara de quanta radiação era enfrentada a caminho da Lua, a NASA colocou dosímetros nos astronautas em todas as missões Apollo. Cada um deles portava 4 dosímetros especialmente projetados para medir os diferentes tipos de radiação que enfrentariam. A maior exposição aconteceu na Apollo 14, com uma média de 1,14 rads, incluindo a ida, estadia na Lua e volta para a Terra. Um número bem abaixo dos 400 rads que a NASA determinou como dose operacional máxima. Os astronautas foram expostos a menos radiação do que os trabalhadores de usinas nucleares enfrentam e, portanto, insuficiente para causar qualquer efeito adverso. Nenhuma das missões Apollo precisou enfrentar uma tempestade solar. E mesmo que tivesse, dependendo da quantidade de radiação, a missão continuaria se a dose operacional máxima não fosse cedida. Mas por via das dúvidas, a agência monitorava as atividades solares constantemente. E tinha procedimentos pré-definidos caso houvesse uma. As tripulações das missões Apollo só ficaram na região do Cinturão de Van Allen por poucas horas. A viagem através do cinturão interno, a região com maior densidade de partículas eletricamente carregadas, durou somente alguns minutos, e a própria trajetória de inserção translunar evitava as partes mais densas do cinturão, o que diminuiu ainda mais a exposição. Então sim, as missões Apollo voaram através do cinturão de Van Allen. E não, os astronautas não receberam doses letais de radiação. Se você gosta de vídeos que falam sobre exploração espacial e um pouco da história por trás desse mundo, não esquece de se inscrever. Tchau!